Fala pessoal, mais uma aula de matemática começando aqui. Agora é a vez do módulo 12 da nossa frente 3. O assunto é a adição e subtração de arcos. Já posso adiantar que essa aula, na parte teórica pelo menos, promete ser um pouco mais rápida, porque apesar de ter algumas definições, algumas deduções, inclusive aqui na parte teórica, o principal objetivo é que você possa dominar as fórmulas para soma e subtração de arcos. Aí já na imagem que vocês estão vendo tem o cosseno da soma e o cosseno da subtração. E o grande lance é que você pode, a partir de agora, já com ângulos conhecidos, tipo 45, 30 e o 60, calcular seno, cosseno e tangente de ângulos que não são tão conhecidos assim. Por exemplo, o ângulo de 105 graus você pode transformar em 45 mais 60. Quer dizer, sempre com a possibilidade de pegar a fórmula da soma e da subtração de arcos para poder fazer algumas substituições. Durante o que eu tenho que mostrar para vocês aqui, eu pretendo basicamente mostrar como que faz para você ter menos dificuldade para decorar essas relações. Por exemplo, olha só, o que é o cosseno de A mais B? Você repete os dois cossenos multiplicando, cosseno de A, cosseno de B, e depois você troca a função, seno de A, seno de B. Como é mais aqui, vai ser menos aqui. E quando é menos cosseno da diferença, vai ser soma aqui. Então, ó, nos dois casos, você vai fazer cosseno, cosseno, seno, seno. Quando for da soma, é menos. Quando for da subtração, é mais. No caso do seno, pessoal, você vai alternar a função, mas o sinal você vai manter. Olha só, quando é mais para o seno, é mais aqui também. Quando é menos para o seno, é menos aqui também. E seno de A mais B, você vai fazer nos dois casos, ó, seno A, cosseno B, depois você inverte, cosseno A, seno B. E sempre levando em consideração, se for seno da soma, é soma dos termos. Se for cosseno da diferença, é subtração dos termos aqui. No caso da tangente, pessoal, vocês vão sempre fazer da seguinte maneira. Tangente de A e tangente de B em cima. 1 menos ou mais, aqui dependendo do sinal, tangente de A vezes tangente de B. A questão é que, se for mais aqui, vai ser mais em cima e menos embaixo. Dá uma olhada, se for a tangente da diferença, aí é menos em cima e mais embaixo. Assim, a intenção é que vocês possam ver alguns padrões nessas relações aí de soma e subtração de arcos, para você poder ter uma facilidade maior para decorar e conseguir usar isso nos exercícios. Então lá, recapitula, o cosseno, você vai repetir lá, cosseno A, cosseno B, depois seno A, seno B. Se for cosseno da soma é menos, né? Se for cosseno da diferença é mais. O seno, você vai fazer seno A, cosseno B, cosseno A, seno B. Se for o seno da soma, é soma também. Se for seno da diferença, também é diferença. Agora, tangente, ó, você vai fazer tangente de A e tangente de B em cima. Tangente de A, tangente de B embaixo. Esse tangente A e B embaixo, no denominador, sempre multiplicando. O detalhe aqui, se for mais, vai ser mais em cima e menos embaixo. Se for menos, menos no numerador, mais no denominador. A gente tem que dominar essas transformações para poder aplicar nos exercícios. Por falar em exercício, a gente já começa aí no número 1. Ó. A circunferência da figura tem raio raiz de 2 e o centro O. Se o seno de 10 mais o cosseno de 10 vale A minúsculo, a área do triângulo AOB é igual a... A gente tem que calcular a área desse triângulo aqui e tem um detalhe. Os lados do triângulo OB e OA são os raios da circunferência e valem raiz de 2. Aí a gente pode lembrar que tem um jeito todo especial de calcular a área de triângulo. Se você tem um triângulo e conhece dois lados desse triângulo e o ângulo entre eles, você pode usar aquela fórmula que calcula a área multiplicando os dois lados pelo seno do ângulo entre eles e dividido por 2. Ou seja, eu tenho que arrumar um jeito de calcular o seno de 55. Bora lá fazer isso. Bom, não está avisando nada, mas como ele deu aqui, ó, seno de 10 mais cosseno de 10, eu vou usar esse ângulo de 10 graus e vou transformar o 55 em 10 mais 45, olha só. E aí, como se fosse seno de A mais B,
Aí você vai fazer seno A, cosseno B, depois inverter. Seno B, cosseno A. Como é mais aqui no ângulo, vai ser mais aqui também. E aí o que vai acontecer? Dá só uma olhada, ó. Todo sugestivo, 55. Eu vou usar o ângulo que eu conheço, 45, e o de 10 que o exercício deu aqui. Seno de 10, cosseno de 45, mais seno de 45, cosseno de 10. Mais uma vez repassando aqui, ó, você vai usar seno, cosseno, e depois seno, cosseno de novo, só que invertendo o ângulo. Como é mais aqui, vai ser mais aqui também. Cosseno de 45 eu sei que vale raiz de 2. Seno de 45 eu também sei que vale raiz de 2. Nesse raiz de 2, seno 10 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, cosseno 10, você pode colocar o raiz de 2 sobre 2 em evidência. Fica seno de 10 mais cosseno de 10, que é exatamente o valor daquilo que o exercício deu para a gente, olha só. Vale A, então vai ficar raiz de 2 sobre 2 vezes essa soma, e essa soma vale A. Então vai ficar raiz de 2 sobre 2 vezes A. Esse é o seno de 55. Lembrando que eu falei no começo, você tem dois lados do triângulo e o ângulo entre eles. Você vai fazer um lado vezes o outro, vezes o seno do ângulo entre eles, dividido por 2. Ambos os lados medem raiz de 2 e o seno de 55 a gente acabou de descobrir que vale raiz de 2 sobre 2 vezes A. E aí, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Eu posso cortar esse com o de baixo aqui, ou com qualquer um que tivesse ali. Fica raiz de 2 sobre 2A, que é a resposta da letra E, a área desse triângulo aí. Bom, olha só, na figura abaixo, em que o quadrado PQRS está inscrito na circunferência trigonométrica, ele é o ciclo trigonométrico, isso aqui é um quadrado, viu, gente? Tem ângulo de 90 graus aqui. Os arcos AP e AQ têm medidas iguais a alfa e beta. Aqui alfa e aqui beta. Respectivamente, com o alfa maior que zero, só que menor que o beta, e o beta menor que 180. Alfa do primeiro quadrante, beta do segundo quadrante. Sabendo que o cosseno de alfa é 0,8, pode-se concluir que o valor do cosseno de beta é... Bom, a primeira coisa é que do ângulo no ciclo trigonométrico, se ele te dá o cosseno, você consegue achar o seno dele também, né? Levando em consideração que o cosseno do alfa vale 0,8, se você usar aquela relação seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1, jogando 0,8 no lugar do cosseno aqui, ó, vai dar 0,64, que você passa para o outro lado subtraindo, dá 0,36. A raiz é mais ou menos 0,6, só que o ângulo aqui, alfa, é do primeiro quadrante, então o seno dele é positivo. 0,6 é o valor do seno do ângulo alfa. Então aí marcando dois valores importantes, o ângulo alfa tem cosseno igual a 0,8, que o exercício deu. Usando a relação fundamental da trigonometria, considerando que ele é um ângulo de primeiro quadrante, eu acho o seno dele, né? E levando em consideração que essa figura toda é um quadrado, então quer dizer que de alfa para beta aqui foram 90 graus a diferença. Ou seja, eu posso falar que o beta é o alfa mais 90. E lembra o que o exercício queria? Que é o cosseno de beta. Que se beta é alfa mais 90, então eu posso calcular o cosseno de beta calculando o cosseno de alfa mais 90. O que é o cosseno da soma? Repetir os cossenos, ó, cosseno de um vezes cosseno do outro. Como é mais, aqui é menos, e depois você repete os senos. Senos de um vezes senos do outro. E aí o cosseno de alfa, eu sei que vale 0,8. O cosseno de 90 vale 0. O seno de alfa, eu sei que vale 0,6. E o seno de 90 vale 1. Aqui ele nem substituiu porque o cosseno de alfa vezes 0, você vai anular. Aí vai ficar menos seno de alfa vezes 1, que é menos seno de alfa. Como o seno de alfa é 0,6, dá menos 0,6, a resposta é a letra C. Número 3, olha só. Em uma região plana de um parque estadual, um guarda florestal trabalha no alto de uma torre cilíndrica de madeira de 10 metros de altura. Então a gente tem aqui a altura da torre, vai ser de 10 metros. Em um dado momento, o guarda, em pé no centro de seu posto de observação, viu um foco de incêndio próximo à torre, no plano do chão, sob um ângulo de 15 graus com a horizontal. Aqui, ó, o foco do incêndio está aqui, ângulo de 15 graus. Se a altura do guarda é de 1,70, a distância do foco ao centro da base da torre, em metros, é aproximadamente, vamos usar uma aproximação aqui para raiz de 3 igual a 1,7.
Aí a situação que se forma a partir do enunciado, galera, que é isso aqui é um triângulo retângulo, né? O ângulo da visão com a horizontal aqui de 15 graus vai ditar o que a gente tem que fazer, mas em relação a ele eu tenho aqui um cateto oposto que vale 11,70 e um cateto adjacente que vale D, que é exatamente o que o exercício está querendo. Aí eu posso fazer tangente de 15, né? Tangente de 15 é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tangente de 15, 10 mais 1,70, que é o cateto oposto, sobre o cateto adjacente, que é D. Só que tangente de 15, pessoal, é um valor não notável lá, né? Daqueles ângulos que vocês precisam saber do 30, 45 e 60. Agora, você pode pensar, no lugar do 15, você pode colocar 60 menos 45, ou você poderia colocar 45 menos 30, desde que dê 15 graus e use os ângulos notáveis. Isso vai dar 11,7 sobre D. Agora, a tangente da diferença, você vai colocar tangente dos dois em cima e subtraindo, e embaixo, 1 e a tangente multiplicando e mais. Lembra disso? Se é menos em cima, mais embaixo e aqui vezes. Aliás, aqui vezes sempre. Tangente de 60 é raiz de 3, tangente de 45 é 1. Aí aqui embaixo fica 1 mais tangente de 60 vezes tangente de 45 fica raiz de 3 vezes 1 dá raiz de 3, né? 1 mais raiz de 3 é a mesma coisa que raiz de 3 mais 1. Isso igual a 11,70 dividido por D. Daí a gente vai substituir aqui antes de multiplicar cruzado, porque lembra lá no enunciado, pediu para aproximar a raiz de 3 a 1,7. Aí eu substituo. Nessa parte do numerador vai dar 0,7. Nessa parte do denominador vai dar 2,7. Ao multiplicar cruzado e isolar o D, aproximadamente 43 metros, a resposta, a letra E. Finalizando aqui com o número 4, pessoal, nos triângulos retângulos da figura, AC mede 1, BC mede 7 e o AD e o BD são congruentes. Sabendo que o seno de A menos B é seno de A cosseno B menos cosseno A seno B, o valor do seno de X, o seno desse ângulo aqui, ele está perguntando aí para a gente resolver. Bom, dá uma olhada na sugestão de resolução, que está levando em consideração só o triângulo retângulo ABC, reto em C, e aqui ele está chamando o ângulo inteiro de θ. Esse ângulo seria o ângulo total aqui. O X, por exemplo, é um pedaço do θ, pessoal. E outro detalhe, AC mede 1 e BC mede 7, isso aqui o exercício forneceu. Eu consigo, por exemplo, achar que AB, pelo teorema de Pitágoras, é raiz de 50. E aí eu posso calcular tanto o seno do θ, que é cateto oposto 7 sobre hipotenusa, que é a raiz de 50, quanto o cosseno do θ, que é 1 cateto adjacente sobre hipotenusa, raiz de 50. Mas lembra que a gente queria era o ângulo X, né? Aí nesse caso, aí a gente vai levar em consideração aqui que o triângulo ABD é isósceles e retângulo ao mesmo tempo, porque o exercício falou aqui AD e BD valem o mesmo tanto. Então quer dizer que o triângulo ABD, esse maior, além de isósceles, ele também é retângulo, então os ângulos aqui, ó, valem 45. Ou seja, o ângulo X mais esse pedacinho aqui de baixo, que é 45, ele é igual ao θ. A gente pode concluir que X mais 45 é o θ, então que o X é o θ menos 45. Então o seno de X é a mesma coisa de calcular o seno de θ menos 45. Seno de θ menos 45 é seno de θ cosseno de 45, aí que está menos, então menos cosseno de θ vezes seno de 45. O seno de θ a gente calculou aqui em cima, 7 sobre raiz de 50, cosseno de 45 a gente tem que saber, né? Cosseno de θ a gente calculou aqui em cima, e seno de 45 a gente tem que saber também. Então, fazendo todas as multiplicações e resolvendo aqui o que tem que resolver, na parte superior, o denominador fica 6 raiz de 2, e na parte inferior, 50, raiz de 50 vezes 2. Aliás, a resolução disso aqui, a gente pode fazer um pouquinho mais detalhado para ficar mais fácil de entender. Pessoal, o raiz de 50, ele vale 5 raiz de 2. Aí imaginem vocês, 5 raiz de 2 aqui no lugar, você pode cortar o raiz de 2 com raiz de 2 em cima. Fica 7 sobre 5 e aqui 1 sobre 2. A mesma coisa aqui, você vai cortar, fica 1 sobre 10.
Aí você faz o mínimo múltiplo comum, né? Aliás, ele fez o mínimo múltiplo comum aqui antes, né? 7 raiz de 2 menos 1 raiz de 2 dá 6 raiz de 2. Aí, se você quiser, você pode simplificar a partir de agora, né? 5 raiz de 2, corta raiz de 2 em cima e embaixo. 3/5, a resposta é a letra C. Finalizamos mais uma aqui. Até mais!